Oi pessoal, bem-vindos novamente aqui ao nosso canal. Hoje para mais um vídeo da vida no Reino Unido, não é? As nossas opiniões. E mais uma vez hoje vamos dar cada um a sua opinião sobre alguns temas. Peço desculpa, estou só aqui acertando isso porque está gravando um pouco torto. Cada um de nós vai dar a sua própria opinião sobre cada um dos temas que vamos falar. E é isso. Vamos começar então. E hoje um dos temas vai ser... O marido já voltou. Não, esse não é o tema. Yeah. O tema vai ser os preços. Pois é, o que nós achamos dos preços no Reino Unido. Dos preços em geral de diversas coisas. Começas? Posso começar? Uma boa noite a todos. Depois de uma viagem de 5 horas, cá estou eu, sobrevivi. Mas também a viagem é sempre quase em autoestrada e, como noutros vídeos já foi dito, eles são extremamente civilizados, sem problemas. Ok, preços. É lógico que esta inflação está a bater a toda a gente. Nós notamos, e eu muitas vezes, a Andrei não tem paciência para shoppings. Quer dizer, depende do que é que vou comprar. É claro, é O que lógico. ele quer dizer é não tenho paciência para ir comprar comidas e coisas assim. Sou eu que geralmente... Porque de resto eu até gosto bastante de shopping. Fazemos a lista durante a semana do que é que vai faltando e nós depois, ao fim de semana, ou muito próximo do fim de semana, fazemos as compras para a semana seguinte. Nota-se perfeitamente que com o mesmo dinheiro traz menos coisas. É garantido. A única maneira que a gente tem de se defender é fazendo a lista, saber e conhecer bem a área onde nós vivemos e saber que supermercados é que vendem os produtos que nós geralmente consumimos e vendem os produtos mais baratos. Ou seja, sabemos que existem aqui na zona entre 3 a 4 supermercados, sabemos quais são os produtos. Há uns que é a própria qualidade do produto, mesmo que seja mais caro, é o que nós preferimos. E aí não há que fugir. Mas há outros produtos em que, noutros supermercados, conseguimos trazer a um preço bastante mais razoável. O que vai fazendo sempre, onde antigamente a gente, não interessa que supermercado é que usávamos, fazíamos as compras todas naquele supermercado e estava feito. Agora as Quer coisas... dizer, desculpa, é porque aqui no Reino Unido sempre houve a dificuldade sempre de fazer as compras todas só num supermercado, porque há muitas coisas que não existem só num supermercado. Tem coisas que temos obrigatoriamente que ir a outro. Sim, há muita coisa que não existe só num. E temos mesmo que ir a outro nem que a gente não queira. Às vezes não é só uma questão de preço, é mesmo uma questão de... Os supermercados aqui, por exemplo, comparados com os de Portugal, os daqui não têm tanta coisa. Têm muito menos escolha. O que por um lado é bom, porque isso tem a ver com a própria economia em si, não é? Sim, mas também se formos... Porque demasiada escolha... existe uma determinada localidade aqui próximo de nós que já tem um supermercado... Em Broughton, no Tesco, mas mesmo assim... Não, Broughton, Queensferry. De Queensferry. Mas continuas a não ter tudo. Não, tem mas coisas o que às Asda, vezes... Tem muita coisa, mas muito tem grande. coisas que às vezes não existe naquele supermercado e tens que ir mesmo a outro. Mas... A gente pode estar mais focado em determinadas marcas para determinados produtos que nós gostamos e que só existe naquele supermercado e noutros não existirá. E nós temos que estar concentrados nesse. Mas a nível de preço, na minha opinião, o Reino Unido continua a ser um dos países mais baratos, em geral. Tirando uma ou outra exceção, por exemplo, o caso do mobiliário, dos móveis para as casas, eu acho que, regra geral, o Reino Unido é dos países mais baratos de sempre, em todo lado, ou em quase todo lado. O Reino Unido é muito barato comparado com outros países.
Por exemplo, comparando com o Brasil, é muito mais barato, porque o Brasil, especialmente em produtos importados, exato, é muito, muito caro mesmo. Mas comparado mesmo com Portugal, que é aqui ao lado, é a Europa também, e Portugal até está na União Europeia, e Portugal até está, digamos assim, mais próximo, porque aqui é uma ilha e os produtos parece que não, mas têm bastante mais dificuldades em entrar aqui, e eu até posso depois, num outro vídeo, falar sobre isso, porque, como é óbvio, a gestão da fronteira é feita de outra forma e não tem só a ver com o Brexit, tem a ver mesmo com o facto de ser uma ilha, portanto a entrada é sempre de outra forma. E nota-se muito que eles selecionam muito bem os produtos que entram aqui dentro. A variedade de produtos, tem produtos que são bem básicos e bem usuais em todo lado que aqui não existem, porque eles não querem. Mas isso tem a ver com a própria economia deles, eu acredito. Com a seleção da economia. Sim, mas mesmo com... Eles são muito conservadores também nos produtos que usam. Exato, são. Mas uma das coisas que se nota bem, por exemplo, é que Portugal, por exemplo, é muito mais caro que o Reino Unido, mas muito mais, disparatadamente mais. É um absurdo de o mais caro que é. Yeah. Tem produtos que nós, por exemplo, nós ganhamos aqui bem melhor do que a maioria dos portugueses ganham, falando a nível de média, não estou a falar do nosso ordenado em geral, digo que o ordenado médio aqui é bem mais elevado do que o ordenado médio em Portugal, não estou a falar do nosso caso em particular, estou a falar em regra geral. O ordenado médio aqui no Reino Unido é bem mais elevado que o ordenado médio em Portugal. E tem produtos que de forma alguma eu compraria pelos preços que eles estão em Portugal. De forma alguma. Enquanto que aqui, eu falo mesmo, por exemplo, produtos de maquilhagem. Compro muitos, eu gosto, Raquel gosta, portanto sei bem do que estou falando. E produtos que em Portugal pedem, e não são produtos de marcas assim, enfim, são produtos de marca, mas marcas basiquinhas de supermercado, por exemplo, que em Portugal pedem 15 e 20 euros e aqui compra-se por 3 libras, 4 libras, 5 libras. E as marcas que lá me pedem, que ainda agora estivemos lá, e que pedem 20, 30 e 40, marcas mais caras, aqui eu compro por bem menos do que isso, muitas das vezes por 10, 15, uma coisa que lá me pedem 30, 40. E estamos a falar de uma média de vida muito mais alta aqui do que aquela que existe em Portugal. A única forma de Portugal ser competitivo a nível de supermercado, de preços de supermercado, é pelas marcas brancas dos próprios supermercados. Principalmente do Continente. Mas isso nós também temos cá. E que são muito mais baixas, muito mais baratas do que depois as marcas de lá. Por isso é que eu digo, o Brasil é difícil falar porque a nível de produtos importados o Brasil é muito caro assim, muito caro mesmo. Uma coisa que aí me pedem 4.000 reais, eu consigo se calhar comprar aqui por 250 ou 300 libras. Portanto, isso multiplicando, se nós fizermos a conversão, que está à volta de 6,5, mais ou menos, é multiplicar os 300 por 6,5 e não vai dar 4.000. Nem de perto, nem de longe, não vai dar 4.000. Portanto, a nível de produtos importados, no Brasil é bem mais caro. E em Portugal, mesmo sendo aqui na Europa, é bem mais caro do que o Reino Unido. Até mesmo a nível de calçado, a nível de comida. Enfim. A nível própria roupa. A própria roupa, não há tanta especulação como as marcas desportivas. Consegue sempre a valores muito mais acessíveis do que a própria Europa, na própria Europa fora do Reino Unido. E mesmo marcas mais caras, não é? Marcas de grife, de marcas mais conhecidas, tipo, sei lá, eu não quero estar a dizer nomes de marcas, mas essas marcas bem caras, que aqui no Reino Unido qualquer pessoa consegue ter pelo menos um produto. O que é mais caro aqui, por exemplo, e eu aí nem consigo encontrar no Reino Unido. Por exemplo, o meu perfume é um perfume brasileiro, que é o Coaçar do Boticário. Sempre foi e é o que eu me sinto bem.
Desde há muitos anos já. Eu aqui, por tudo importado, aí nem se compara o valor que se dá no Brasil. Eu acredito que é mais porque a marca não existia aqui. Agora Aqui, talvez exatamente. comece a vir, porque há muito Mas em brasileiro Portugal, já... em Portugal já tens lojas. um croissant de 100 ml é capaz de dar aí talvez 40 euros, 50 euros, talvez. Posso estar enganado, atenção, eu posso estar enganado, mas aqui nem se consegue encontrar. Não a não sei ser se que na Amazon. Sim, na Amazon estavam bem caros. Não sei se neste momento já existe alguma loja de Boticário ou não, porque agora tem muito brasileiro aqui também e portanto mas se não houver, sei. Mas se houver em Londres ou Manchester, será nas grandes cidades, talvez. Mas comprando na Amazon, por exemplo, era bem caro. Bem caro mesmo. Cento e muitos. Exatamente. Sim, é um perfume que fica bem caro, mas eu acredito que era pela dificuldade de chegar cá porque não havia loja aqui. Portanto, aproveitavam-se, digamos assim, com a dificuldade que haveria então para comprar. Mas eu ainda sou do tempo de não haver Boticário em Portugal. E eu usava produtos Boticário, graças a Deus minha avó trazia, não é? Mas eu não. Mas eu ainda sou do tempo de não existir. E o Boticário é maravilhoso, mas sem dúvida é muito, muito caro. Aqui. Sim. E é isso, mas numa regra geral eu diria que aqui os preços são bem mais baratos do que na maioria dos outros países. Por exemplo, aqui, só a nível de exemplo, é muito normal, um Jaguar aqui é um carro normal de... Várias pessoas têm, não é nada que não se possa ter. É um carro normal que se vê aí em qualquer rua, em qualquer... Custa perto de um carro, não vou falar em novos, mas em segunda mão, com 5 anos, com 40 mil quilómetros. É um carro que pode-se buscar entre 20 a 25 mil libras, o que é um preço extremamente acessível, perfeitamente acessível. Não vou dizer quanto é que poderia-se pagar por esse valor, eu tenho uma ideia de quanto é que uma mensalidade também dependia da entrada. Exato. Cada pessoa tem o seu próprio histórico. Portanto, e depois também depende do histórico, do crédito histórico que cada pessoa tem. Porque eles aqui, toda a pessoa tem a sua história no Banco da Inglaterra. E a partir daí o juro que depois vai pagar também depende muito. Vai variar consoante isso. Mas na rua vemos Lamborghinis, Ferraris, passarem por nós McLaren, Jaguares. Não é também como tivesse no Qatar, não é nada disso. Eu não quero exagerar também. Mas já que estamos falando de carros, viaturas, carrinhos, carros, podemos falar de transportes. Transportes. Como é andar de transportes aqui no Reino Unido? Para circular de transportes no Reino Unido. Não que seja a nossa especialidade, porque nós temos o nosso carro e nos movimentamos muito, locomovemos muito de carro. Sim, mas por vezes é necessário, sim, andar de transportes e é bem fácil, não é? Regra geral. Ora bem. Há sempre uma regra geral. Eu tenho a experiência de ter andado já de avião internamente, andado de comboio internamente, andar de bus internamente. Nunca fui para o estrangeiro a nível de autocarro, portanto eu não sei como é que é a nível de ônibus, a nível de viagens internacionais fora do Reino Unido, a nível de ônibus. Não faço ideia. Estou a falar aqui dentro do Reino Unido. A nível de avião, são viagens extremamente caras. É tão caro ir de Londres, Manchester, ou Manchester, Aberdeen, ou Manchester e Inverness. É tão caro ir como de Manchester a Lisboa, ou Manchester a Paris. Então, para Amsterdão, há voos a 20 euros, 10 euros, 15, para um fim de semana.
e com um pacote de hotel fica-se por família, talvez, uma família, talvez aí com 400, 500 libras, uma família com 2 crianças e 2 adultos, tem um pacote em que tem 2 noites no hotel, já com meia pensão, e perfeitamente. Ora bem, mas voltando aos transportes no Reino Unido, a nível de comboio, eu faço o que demora de carro 6 horas, de comboio eles fazem em 2 horas e meia. Aqui de onde nós vivemos, na área onde nós vivemos, até Londres. E paga-se fora das horas de ponta, portanto, a partir das 9h30 da manhã até às 4 da tarde, é-se capaz de pagar em 50 libras. Uma ida só. Ida e volta fica em 70 e poucas libras dentro dessa hora. Fora dessas horas, há muita gente que tem um meeting, tem uma reunião em Londres às 10 da manhã e apanha o comboio das 6h30 da manhã, onde aí é mais caro. Pronto. Vai, 2 horas e meia depois está em King's Cross Station ou Victoria Station, Victoria Street, e a partir daí apanha um Uber ou um táxi e rapidamente está no meeting. É tudo muito simples. Eles estão muito preparados para a mobilidade. A mobilidade aqui é algo extremamente fácil. A nível de metro, de underground, o que nós conhecemos é Londres. É caro andar lá. É caro. E o comboio lá é bem caro também. Não é caro. Mas divide-se em zonas. Atenção, existem 2 países no Reino Unido. Existe Londres e o resto. Tudo em Londres é caro. Existe mesmo um ordenado, a mesma pessoa faz o mesmo em Londres, o ordenado é mais. É obrigatório. É obrigatório, porque Londres é um outro país. É obrigatório por lei ser. Porque é algo louco mas mesmo. Mas os transportes, eu acho, na minha opinião, regra geral, são caros. Por exemplo, indo para Londres, eu aconselho vivamente a irem e a andarem de transportes. Porque é caro. Sim. Se levar o carro vai ter que pagar porque tem as zonas verdes que não se pode... 20 libras por dia. Que não se pode circular de carro. Para circular de carro tem que se pagar. 20 por dia. Portanto, vai ter que pagar as partes de estacionamento que são muito, muito caros. Portanto, tudo é caro e tudo é difícil. Há muito trânsito, há muita gente, muita confusão. Portanto, o melhor é o passe do bilhete, o ticket, o bilhete do dia. 37 libras por pessoa. E percorrer todo o lado com isso. Porque vai a todos os locais, é muito fácil, não está cheio, não é aquela confusão de pessoas se empurrando porque precisam de espaço, não há isso. Está sempre um a vir, quando estamos a falar do metrô, não é? Do metro. Sim. Mas também está sempre um a vir, portanto... Acho que tem 10 níveis. Tem 10 níveis. É muito grande, passa em todos os pontos da cidade, é bem grande e não tem aquela confusão, não tem grandes perigos, portanto é bem seguro e é bem fácil de utilizar e é a maneira mais fácil, mais segura e mais, eu diria que mais económica, provavelmente, de utilizar. É muito fácil e, portanto, ônibus também, a mesma coisa. Depois tem aqueles ônibus turistas muito bonitos, os barcos e isso que nós um dia vamos lá mostrar para vocês, porque nós gostamos muito de Londres e, portanto, é uma cidade que nós vamos com certeza mostrar para vocês. Mas é isso, a nível de transportes, eu não acho que sejam muito baratos, mas é bem funcional. Há um ponto. Os transportes em regiões mais industrializadas não funcionam muito bem. As pessoas que trabalhem numa fábrica, em indústria, geralmente vão necessitar de carro. Ou, então, conseguem um táxi que as vai levar. Sim, há muitas pessoas que se deslocam de táxi. O táxi não é por aí muito mais caro. É mais caro, mas não é nada que as pessoas não possam pagar. E algumas vezes se juntam e pagam o táxi em conjunto. Ou então se juntam e vão no mesmo carro e se dirigem assim aos trabalhos. Mas o que é que acontece? Eles aqui preservam muito
como é que se diz? O descanso de todo o mundo. Portanto, os transportes não começam muito cedo, porque iriam fazer barulho, iria ser confusão, iria ser isso tudo. Então, os transportes não começam muito cedo. A rede de transportes começa a partir de um horário que eles entendem que já não vai incomodar muito. Nas fábricas é muito normal começarem a trabalhar às 6 da manhã. Às vezes até antes, 4, 5. Mas 6 horas da manhã é muito normal. E para eles isso ainda é muito cedo. Então a maioria dos locais não vai ter transportes passando. Então a única forma seria, no dia anterior, pedir um táxi e o táxi iria levá-lo. Se tiver táxis na zona, no local, a funcionar nesse horário, algumas vezes tem, muitas vezes tem, mas se não, vai depender do carro ou então de alguém levar e de irem juntos dessa forma. Aí os transportes falham. A nível do resto, durante o dia, horários normais, os transportes são muito bons, é uma forma muito boa de poder viajar, não tem aquela confusão porque eles são civilizados por norma, portanto é bem calmo, bem pacífico viajar de transportes e é algo que eles fazem muito, não interessa se é o senhor doutor ou o senhor isto ou o senhor aquilo, todo mundo aqui usa transportes. Aqui não há frescura nesse aspecto. E é muito bom, que é uma das coisas que eu amo nesse país, é não haver essa frescura. Todo mundo se comporta da mesma forma, todo mundo utiliza os transportes e gostam muito. E o marido está aqui cansado, portanto nós vamos terminar o vídeo que já vai comprido, porque ele já teve uma viagem muito grande, mas é isso, os transportes aqui funcionam muito bem e todo mundo usa muito os transportes e utiliza muito os transportes. E há uma coisa, como aqui a polícia, ou seja, eles não perdoam se estiver com uma taxinha mais de 0,2. Já sabem, os senhores têm que andar de transporte e as senhoras, porque senão ficam sem licença de condução, sem carta de condução. Portanto, é isso. E eles fazem muito isso. É o transporte e acabou. O carro está estacionado, está sossegadinho e vai de transporte para cima. Portanto, por hoje é tudo. Queres acrescentar mais alguma coisa? Não. Foi tudo dito. O mais básico, também para não ser muito maçudo, o mais básico, para terem uma ideia. Nós falamos muito. Vocês já sabem que nós falamos muito. Mas nós gostamos de conversar aqui com vocês. Por isso, espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo. Mais algumas curiosidades sobre o Reino Unido e sobre a nossa vida aqui no Reino Unido, sobre a vida no Reino Unido e um pouquinho das nossas opiniões, então, dessa vez em relação aos preços em geral e aos transportes públicos também. Portanto, se gostaram, não se esqueçam, façam like, gosto, compartilhem muito, porque também nos ajuda muito se vocês compartilharem, comentem muito e nos sigam, porque nós vamos trazer aqui mais. Abração do tamanho do mundo. E até à próxima. Até à próxima. Obrigado.